Ela foi expulsa do próprio casamento, 3 dias antes de dizer sim. E o pior não foi o abandono, foi a humilhação. Se você acredita que ninguém merece passar por isso, fica comigo até o final. Porque essa história vai virar de um jeito que você não imagina. E talvez no meio dela, você descubra uma força que também existe dentro de você. Mariana segurava o vestido branco com as mãos trêmulas. Cada ponto tinha sido costurado por ela mesma, noite após noite, entre sonhos simples e esperanças sinceras. Não era só um vestido. Era a prova de que o amor podia vencer qualquer diferença. Ela tinha 29 anos. Trabalhava como costureira em um pequeno ateliê na periferia do Rio. Nunca teve luxo. Nunca teve sobrenome importante. Mas tinha algo raro. Um coração leal. Em 3 dias, ela pisaria no altar ao lado de Lucas Carvalho. E o homem que prometeu protegê-la do mundo. O homem que jurou que ela era suficiente. Mas naquela manhã, uma mensagem mudou tudo. Vem agora, é urgente. Era da mãe dele. Mariana nem desconfiou. Pegou sua bolsa, ajeitou o cabelo e saiu correndo. Pensou que era mais um ajuste de última hora. Mais um detalhe de casamento. Ela não sabia que estava caminhando direto para o momento mais cruel da sua vida. A mansão dos Carvalho era um mundo onde ela nunca se sentiu pertencente. Mármore frio. Silêncio elegante. Olhares que julgavam sem dizer uma palavra. Quando se aproximou do salão principal, ouviu risadas. E então, ouviu o nome dele, Lucas. Mas não estava sozinho. Uma outra mulher dizia com orgulho: em 3 dias, finalmente vou me casar com ele. O coração de Mariana parou. Ela não entrou. Não precisou. Porque naquele instante, tudo que ela acreditava desmoronou. E o que Mariana ainda não sabia é que aquele momento não seria o fim da sua história. Seria o começo de algo muito maior. Mariana ficou parada diante da porta. O coração batia tão forte que parecia querer fugir do peito. Ela não precisava ouvir mais nada. Mas não conseguiu ir embora. A voz da mulher continuava, doce e segura. Dona Helena sempre disse que eu era a escolha certa. Agora tudo está no lugar. Um silêncio pesado tomou conta do corredor. Então veio a resposta. Fria, cortante. Uma família como a nossa não pode errar. Status se protege. Mariana fechou os olhos. Ela entendeu tudo. Não era um erro, não era confusão. Era uma decisão. E ela nunca fez parte dela. Um passo atrás. Depois outro. Mas antes que pudesse fugir, esbarrou em alguém. O perfume, a voz, o toque. Ei, Lucas. Mariana, o que você está fazendo aqui? Ela levantou o olhar lentamente. Não havia lágrimas. Ainda não. Só uma pergunta presa na garganta. Você vai se casar com ela, não é? O silêncio dele respondeu primeiro. Depois, o olhar desviando. Depois, a respiração pesada. Era verdade. Eu posso explicar? Ele começou baixo, nervoso. Mas Mariana não recuou. Explicar o quê? Que você mentiu? Que eu era só um plano provisório? A mandíbula dele travou. Por um segundo, pareceu envergonhado. Mas só por um segundo. Não é tão simples, disse, tentando manter o controle. Minha família precisa dessa união. A empresa está em risco. Beatriz representa estabilidade. Cada palavra era como um golpe. Não havia amor ali, só cálculo. E eu? Mariana perguntou, a voz mais firme do que o coração. O que eu era para você? Ele suspirou, impaciente. Você é uma boa pessoa, Mariana, de verdade. Mas precisa ser realista. Nosso mundo é diferente. Ali, naquele momento. Ela sentiu algo quebrar. Não foi o amor. Foi a ilusão. Diferente? Ela repetiu, quase sorrindo. Ou você quer dizer, inferior? Lucas não respondeu. E não precisava.
Passos ecoaram no corredor. A mãe dele estava chegando. O rosto de Lucas mudou na hora. Você precisa ir embora agora, ele disse, apressado. Se minha mãe te ver aqui... Você tem medo de quê? Mariana cortou. Que a verdade apareça? Os olhos dele endureceram. Eu estou tentando evitar um escândalo. Escândalo. Foi essa palavra que finalmente queimou. Mariana respirou fundo. Sentiu o peito doer, mas não se permitiu cair. Não se preocupe, disse olhando direto nos olhos dele. A única coisa que eu não vou fazer é me humilhar. Ela virou as costas. Passou pelos corredores como se estivesse atravessando um sonho ruim. Ninguém a parou. Ninguém perguntou nada. Do lado de fora, o vento bateu no rosto. Frio. Real. E então, as lágrimas vieram. Silenciosas. Pesadas. Mas junto com elas, outra coisa nasceu. Raiva. Não aquela que destrói, mas a que acorda. Mariana enxugou o rosto com força. Olhou uma última vez para aquela mansão, para aquele mundo que nunca a aceitou, e fez uma promessa, sem dizer em voz alta. Um dia, eles iam lembrar desse momento. Não porque ela implorou, mas porque ela se levantou. E naquele instante, mesmo com o coração em pedaços, Mariana deixou de ser vítima. Sem que ninguém percebesse, ela tinha acabado de se tornar algo muito mais perigoso. A noite caiu, mas Mariana não acendeu a luz. O pequeno quarto parecia ainda menor, silencioso, pesado. O vestido branco continuava ali, pendurado, intocado, perfeito, como se zombasse dela. Horas antes, ela ainda acreditava naquele futuro. Agora, parecia uma mentira costurada fio por fio. O celular vibrava sem parar. Lucas, 1, 2, 10 chamadas. Ela não atendeu. Não porque não doía, mas porque finalmente entendeu. Não havia mais o que ouvir. Quando essa mensagem chegou, foi curta. Amanhã vou buscar minhas coisas. Frio, direto, como se nada tivesse existido. Mariana fechou os olhos, respirou fundo, e algo dentro dela mudou. Sem pressa começou a recolher tudo que era dele. Camisas, sapatos, relógio, objetos caros, vazios. Colocou tudo em uma caixa, sem raiva, sem drama, só fim. Quando terminou, ficou parada no meio do quarto. O olhar voltou para o vestido. Ela se aproximou devagar, passou os dedos pelo tecido e lembrou de cada noite acordada, cada ponto feito com cuidado, cada sonho guardado ali. Por um segundo, hesitou. Então pegou a tesoura. A lâmina brilhou sob a pouca luz, e no silêncio absoluto, o primeiro corte ecoou, seco, definitivo. O tecido se abriu como se fosse pele. Outro corte, depois outro. Cada rasgo parecia arrancar algo de dentro dela. Dor, ilusão, dependência. Ela não chorava mais. Os pedaços caíam sobre a cama, como restos de uma versão antiga de si mesma. De repente, alguém bateu na porta. Mariana congelou. Era tarde demais para visitas. Quando abriu, encontrou Roberto, o dono do ateliê onde trabalhava, molhado pela chuva, olhos preocupados. Você não respondeu o dia todo, disse ele, entrando devagar. Ele olhou ao redor. A caixa, o vestido destruído, o silêncio. Entendeu tudo. Você descobriu. Murmurou. Mariana assentiu. Todo mundo já sabia, menos eu. A voz não tremia, mas carregava peso. Roberto suspirou. Eu tentei te avisar, mas não tive coragem. Ela não respondeu. Não havia mais culpa para dividir. Depois de alguns segundos, ele falou. Você pode ir embora daqui. Tenho um contato em São Paulo. Um ateliê grande. Eles precisam de alguém como você. São Paulo. Uma nova vida. Longe de tudo. Por um instante, pareceu tentador. Fugir, recomeçar, esquecer. Mas Mariana olhou novamente para os pedaços do vestido e balançou a cabeça. Não, disse, firme. Roberto franziu a testa.
Você não entende. Aqui, todo mundo vai falar. Deixa falar, respondeu ela. Seus olhos agora estavam diferentes, mais duros, mais vivos. Se eu for embora agora, vou continuar sendo a mulher que foi rejeitada. Ela fechou as mãos. E eu não sou isso. O silêncio que se seguiu não era mais de dor, era de decisão. Mariana caminhou até a mesa, pegou papel, caneta, começou a escrever nomes, ideias, planos. Não era vingança, era construção. Eu não vou desaparecer, disse, sem olhar para Roberto. Eu vou crescer. Ele a observava em silêncio. Pela primeira vez, não via uma funcionária. Via alguém prestes a mudar o próprio destino. A chuva continuava lá fora. Mas dentro daquele quarto, algo muito maior tinha começado. Mariana não era mais a noiva abandonada. Ela estava se reconstruindo. E dessa vez, ninguém ia decidir por ela. Os dias seguintes não foram fáceis. A cidade comentava. Sussurros nos corredores. Olhares atravessados no ateliê. Aquela é a noiva que foi trocada. Mariana ouvia e seguia trabalhando, sem responder, sem se explicar, mas dentro dela, algo já estava diferente. Ela não acordava mais pensando nele, acordava pensando no próximo passo. Roberto começou a ensinar tudo o que sabia, não só costura, negócio, fornecedores, custos, lucro. Mariana absorvia tudo, como alguém que finalmente encontrou o propósito. Durante o dia, costurava. À noite, estudava. Planilhas simples viraram estratégias. Ideias soltas viraram projetos. O cansaço era grande, mas o vazio era maior. E ela não queria voltar para aquele lugar. 3 meses se passaram. E então, a decisão. São Paulo. Dessa vez, ela não foi para fugir. Foi para crescer. Quando o ônibus saiu da rodoviária, Mariana não olhou para trás. Levava pouca coisa. Algumas roupas, ferramentas de costura e uma caixa. Dentro, os pedaços do vestido. Não como lembrança de dor, mas como prova de transformação. São Paulo não foi gentil. Essa cidade grande, rápida, sem tempo para histórias tristes. O novo ateliê era exigente, clientes difíceis, padrões altos. Nos primeiros dias, Mariana quase desistiu. Erros pequenos eram criticados, detalhes ignorados antes, agora importavam. Mas algo mudou nela. Ela não recuava mais. Cada erro virava aprendizado, cada crítica, combustível. Com o tempo, começaram a notar a precisão, a dedicação, o olhar diferente. 1 ano passou. Depois, 2. Mariana não era mais só uma costureira. Ela participava de decisões, criava peças, sugeria coleções. Seu nome começou a circular. Pequeno no início, mas constante. Foi então que surgiu a oportunidade. Uma coleção própria. Não grande, não luxuosa, mas sua. Ela trabalhou dias sem parar. Desenhos simples, mas com alma. E no meio deles, algo especial. Um vestido azul profundo, elegante, forte e com detalhes únicos, feito dos pedaços do vestido antigo. Quando apresentou a coleção, o silêncio veio primeiro. Depois, os olhares. E então, os pedidos. Não foi explosão, foi crescimento, constante, seguro. Mariana começou a vender mais. Clientes voltavam, indicavam. O nome dela começou a ganhar espaço. Enquanto isso, no Rio, a vida de Lucas seguia outro caminho. O casamento perfeito não era tão perfeito. Problemas na empresa, pressão da família, discussões frequentes. Mas Mariana não acompanhava mais. Não por orgulho, mas porque já não precisava. 3 anos depois, ela estava em um pequeno escritório. Simples, mas seu. Na parede, o primeiro desenho da coleção. Na mesa, contratos. E na conta, dinheiro suficiente para investir. Ela respirou fundo. Lembrou daquela noite. Do vestido sendo rasgado
e pela primeira vez sorriu. Não de alegria, mas de certeza. Ela tinha conseguido, não tudo, mas o suficiente para provar algo. Ninguém tinha o direito de definir o valor dela. E naquele momento, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento público, Mariana já era outra pessoa. Mas o destino ainda não tinha terminado com ela. Porque enquanto ela construía tudo em silêncio, do outro lado, alguém começava a cair, e muito em breve. Os dois mundos iam se encontrar novamente. 4 anos se passaram. O nome de Mariana já não era desconhecido. O pequeno ateliê virou marca. A marca virou negócio, e o negócio virou poder. M.S. Moda aparecia em revistas, eventos em São Paulo. Convites internacionais começavam a chegar. Nada aconteceu de uma vez. Foi passo a passo, erro após erro, vitória após vitória. Mas agora, ela estava pronta. Naquela manhã, o telefone tocou, e era Roberto. A voz dele soava diferente, mais séria. Eles estão em crise. Mariana não precisou perguntar quem. O silêncio disse tudo. A empresa dos Carvalho está afundando. Dívidas, decisões erradas. Eles precisam de um investidor urgente. Por um segundo, o tempo pareceu parar. Não houve alegria, nem vingança, só clareza. E o que isso tem a ver comigo? Ela perguntou, calma. Eles vão fazer uma gala no Rio. Alta sociedade, empresários, estão desesperados por dinheiro. Roberto fez uma pausa. Seu nome já está circulando por lá. Mariana se levantou lentamente. Caminhou até a janela. São Paulo seguia viva lá fora. Barulho, movimento, futuro. Mas, pela primeira vez em anos, seu passado bateu na porta. Reserva um voo, disse ela firme. Eu vou. O retorno não foi impulsivo. Foi calculado. Quando o avião pousou em Rio de Janeiro, Mariana não era mais a mesma mulher que havia partido. A postura era outra, o olhar também. O vestido azul que usava naquela noite não era apenas elegante. Era símbolo, feito com partes do que um dia foi destruído. Na entrada do hotel de luxo, carros chegavam sem parar. Homens de terno, mulheres impecáveis. O mesmo mundo, que um dia a rejeitou. Mas dessa vez, ela não se sentia pequena. Entrou, sem pressa, sem hesitação. Os olhares começaram. Primeiro curiosos, depois atentos. Alguém cochichou seu nome. Outro reconheceu. E então, o salão inteiro mudou. Enquanto isso, Lucas ajustava o paletó diante do espelho. O reflexo não escondia o cansaço. A empresa estava por um fio. O casamento também. Hoje vai dar certo, disse Beatriz, tentando parecer confiante. Mas nem ela acreditava. Quando eles entraram no salão, eles começaram a cumprimentar investidores. Sorrisos falsos, promessas vazias, até que Lucas parou. Seu corpo travou. Do outro lado do salão, ela estava lá, Mariana. Mas não a Mariana que ele conhecia. Essa mulher era diferente, mais forte, mais segura, intocável. Ela caminhava com naturalidade. Conversava com empresários, era ouvida, respeitada. Lucas sentiu algo estranho no peito. Não era saudade, era choque. Beatriz percebeu o olhar dele. Quem é aquela? Perguntou desconfiada. Ele demorou a responder. Alguém do passado. Mas o passado não parecia mais passado. Mariana se aproximou lentamente. Parou a uma distância segura. Olhou para ele, sem raiva, sem emoção aparente. Lucas, disse com calma. A voz dela não tremia. Era firme, controlada. Ele tentou sorrir, falhou. Mariana, você mudou. Ela inclinou levemente a cabeça. Ah, todos mudam, respondeu. Um silêncio pesado caiu entre eles. Mas antes que qualquer coisa fosse dita,
Uma voz ecoou no salão, chamando a atenção de todos. Senhoras e senhores, temos uma convidada especial esta noite. Mariana não desviou o olhar, mas um pequeno sorriso surgiu, quase imperceptível. E naquele instante, Lucas entendeu. Aquilo não era coincidência, era um retorno. E dessa vez, ela não tinha vindo para pedir nada. Ela tinha vindo para mostrar quem realmente se tornou. O salão silenciou. As conversas pararam. Os copos ficaram no ar. Todos olharam para ela. Senhoras e senhores, disse o apresentador sorrindo, é uma honra receber uma empresária que conquistou espaço no mercado nacional com talento e visão. Fundadora da MS Moda, Mariana Silva. O aplauso veio forte, surpreso, curioso. Mariana caminhou até o palco com calma, e em cada passo, firme. Cada olhar, controlado. Do outro lado, Lucas sentiu o coração apertar. Aquilo não estava no plano. Beatriz cruzou os braços, o olhar duro, desconfiado. E Dona Helena apenas observava, fria, calculando. Mariana parou diante do microfone, respirou e começou. Há alguns anos, eu trabalhava como costureira, fazia ajustes, especialmente vestidos de noiva. Um leve sorriso surgiu, mas não era de alegria. Eu acreditava que estava construindo o meu próprio vestido. O silêncio ficou mais pesado. Alguns começaram a se entreolhar. Lucas abaixou o olhar. 3 dias antes do meu casamento, continuou ela, descobri que o homem com quem eu ia me casar já tinha outra noiva. Um murmúrio percorreu o salão. Beatriz ficou imóvel. Dona Helena endureceu o rosto. Naquele dia, eu perdi muita coisa, disse Mariana, mas também ganhei algo que não sabia que precisava. Ela fez uma pausa, olhou ao redor, sem pressa. Clareza. Agora ninguém mais desviava o olhar. Eu poderia ter fugido, poderia ter desaparecido, mas escolhi ficar e me reconstruir. A voz dela não tremia, era firme, limpa. Transformei o que sobrou em algo novo, e foi assim que nasceu a minha marca. Ela deu um passo à frente. O tempo passou, o mercado mudou, e hoje eu estou aqui não como alguém do passado. Outro silêncio, mais tenso, mas como alguém que constrói o futuro. O impacto foi imediato. Empresários começaram a prestar mais atenção. Investidores trocaram olhares. Mariana continuou. Nos últimos meses, minha equipe tem analisado empresas brasileiras com potencial de crescimento. Lucas sentiu o corpo gelar. Ele sabia o que vinha. E uma delas chamou nossa atenção. Ela olhou diretamente para ele, sem pressa, sem emoção visível. A empresa Carvalho. O nome ecoou no salão. Agora era impossível ignorar. Uma empresa tradicional, com história, mas que hoje enfrenta dificuldades. Os olhares mudaram. Curiosidade virou interesse. MS Moda está preparada para investir, disse Mariana, clara. Capital, estratégia, reestruturação. Beatriz deu um passo à frente. Isso é uma brincadeira? Sussurrou irritada. Mas ninguém estava ouvindo ela. Todos estavam olhando Mariana. Mas Mariana continuou. E essa palavra caiu como uma lâmina. Qualquer investimento exige condições. O silêncio ficou absoluto. Controle estratégico, participação majoritária e liberdade total para decisões. Dona Helena apertou os lábios. Lucas não respirava. Aquilo não era ajuda. Era domínio. E Mariana manteve a postura. Negócios são assim, disse tranquila. Não se trata de passado, se trata de valor. Mas todos sabiam. Havia muito mais ali. Ela finalizou. Porque no final, não importa de onde você veio, importa o que você constrói quando ninguém mais acredita em você. O aplauso veio. Forte, longo.
Mas para Lucas, parecia distante. Ele não ouvia nada, só lembrava de uma frase: alguém como você nunca pertenceria ao meu mundo. Agora, o mundo tinha mudado, e ele não fazia mais parte do dela. Mariana desceu do palco, sem olhar para trás. Mas antes de se misturar à multidão, parou por um segundo e disse, baixo, apenas para ele ouvir: o jogo virou. E naquele instante, Lucas entendeu. Aquilo não era vingança, era consequência. O salão ainda aplaudia. Mas para Lucas, tudo tinha ficado em silêncio. Ele viu Mariana se afastar, em ser cercada por investidores, cumprimentada como igual, algo que ele nunca imaginou. Você sabia disso? Beatriz sussurrou com raiva contida. Ele não respondeu, porque pela primeira vez, ele não tinha resposta. Dona Helena se aproximou rapidamente, o olhar afiado, a voz baixa. Você vai falar com ela, agora. Não é assim. Lucas tentou. É exatamente assim. Ela cortou. Ou você acha que temos outra saída? O peso da situação caiu de vez. Não era mais sobre orgulho, era sobrevivência. Lucas respirou fundo, olhou ao redor e seguiu. Encontrou Mariana em um dos corredores laterais, mais silencioso, mais reservado. Ela estava sozinha, observando pela janela, como se nada tivesse acontecido. Ele parou a alguns passos de distância. Mariana. Ela não se virou imediatamente. Deixou o silêncio crescer. Depois, lentamente, olhou para ele. Você demorou. A frase foi simples, mas pesada. Lucas engoliu seco. Eu preciso falar com você. Sobre negócios? Ela perguntou. Direta. Sobre tudo. Ela cruzou os braços, esperando, sem pressa. Lucas respirou fundo. Eu errei, disse, sem rodeios. As palavras saíram difíceis, mas sinceras. Eu fui fraco, escolhi o caminho mais fácil e perdi você. Mariana o observou, sem emoção visível. Você não me perdeu, respondeu. Você me descartou. O golpe veio seco. Lucas baixou o olhar. Não tentou negar. Eu sei, disse baixo, e não tenho como mudar isso. Silêncio. O ar parecia mais pesado. Então por que você está aqui? Ela perguntou. Ele levantou o olhar novamente. Agora, diferente. Menos arrogante. Mais humano. Porque eu preciso de uma chance. Ela inclinou levemente a cabeça. Uma chance. Para quê? Para consertar o que eu destruí. Para fazer diferente. Mariana soltou um pequeno suspiro. Quase imperceptível. Mas não era emoção. Era compreensão. Lucas, disse, calma. Você ainda não entendeu. Ela deu um passo à frente. Isso não é sobre nós. Ele ficou em silêncio, porque no fundo, sabia. Ela continuou. Eu não voltei para te punir, nem para te salvar. Outro silêncio, mais profundo. Eu voltei porque hoje eu posso escolher. As palavras foram claras, sem raiva, sem pressa, mas com poder. Lucas sentiu o impacto. Era isso. Ela não precisava dele. Nunca mais. E o investimento? Ele perguntou, quase em um fio de voz. Ela o encarou. Profissional. Distante. Está sendo avaliado como qualquer outro. Nada pessoal, nada emocional, só decisão. Mas você sabe que sem isso, a empresa acaba. Eu sei, respondeu ela, sem hesitar. E esse foi o momento mais difícil. Porque ela não tentou suavizar, não tentou consolar, apenas disse a verdade. Passos se aproximaram. Dona Helena apareceu, olhos firmes, sem orgulho desta vez, apenas necessidade. Senhora Mariana, disse com esforço visível, gostaria de discutir os termos da sua proposta. O silêncio que veio depois foi histórico. Anos atrás, ela foi humilhada por aquela mulher. Agora, era chamada com respeito. Mariana manteve a postura. Claro, respondeu. Simples, direta, sem emoção. Mas antes de sair, olhou uma última vez para Lucas
e disse, baixo: "Você queria alguém à altura do seu mundo." Uma pausa. Curta. "Agora é você que precisa alcançar o meu." E saiu, sem olhar para trás. Lucas ficou ali, parado, e sentindo algo que nunca tinha sentido antes. Não era só arrependimento, era perda. Mas não da Mariana do passado. E sim, da mulher que ele nunca mais teria. E naquele instante, ele entendeu o verdadeiro preço das escolhas. Não era dinheiro, não era status. Era aquilo que, quando se perde, não volta mais. Os dias seguintes passaram sem escândalos, sem gritos, sem revanche. A decisão foi tomada. A empresa Carvalho aceitou os termos. Não porque quis, mas porque precisava. Mariana não comemorou. Ela apenas seguiu. Profissional, direta. Como sempre foi, depois que aprendeu. Lucas assumiu um novo papel. Menor, mais simples. Pela primeira vez na vida, ele precisou provar valor sem o peso do sobrenome. E isso mudou tudo. Dona Helena também mudou. Não completamente, mas o suficiente para entender algo que nunca aceitou. Orgulho não sustenta uma empresa. Respeito, sim. Quanto a Mariana, ela não ficou. Depois de organizar tudo, voltou para São Paulo. Seu escritório, seus projetos, seu futuro. Antes de partir, passou uma última vez pelo antigo ateliê, o lugar onde tudo começou. Ela entrou em silêncio. Tocou uma máquina de costura. Sorriu de leve. Não havia dor ali, só memória. Do lado de fora, o sol estava alto. Mariana respirou fundo. Livre, não porque venceu alguém, mas porque não carregava mais nada. O passado ficou onde deveria, e o futuro estava aberto. Sem medo, sem dúvida. A antiga noiva humilhada não desapareceu. Ela se transformou e provou, sem dizer uma palavra, que ninguém define o valor de quem decide se reconstruir. Ser lição de vida e valor moral. Há dores que parecem o fim. Traição, humilhação, rejeição. Elas quebram algo dentro da gente, mas também revelam quem somos. Quando tudo cai, Mariana não venceu porque voltou mais forte. Ela venceu porque não deixou o ódio guiá-la. Ela escolheu crescer, e isso muda tudo. Muitas vezes, queremos justiça imediata. Queremos que quem nos feriu sinta o mesmo, mas a verdadeira justiça é silenciosa. É construir uma vida tão sólida que o passado perde o poder. Não é sobre provar algo para os outros. É sobre não precisar mais provar nada. Porque quando você entende o seu valor, ninguém mais consegue diminuir você. E talvez essa seja a maior lição. Quem te rejeita hoje não decide quem você será amanhã. Você decide.